Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre saúde emocional junto com a saúde mental. Você tem alguma questão que você não consegue resolver, que você tem lutado há muito tempo e não tem conseguido passar por isso? Você não sabe como lidar, você já foi em terapia, você toma remédio, e você ainda não conseguiu se libertar de tudo isso, nessas questões, esse vídeo é para você que não sabe como lidar com as situações. As questões, elas começam tudo pela mente nossa, pelas coisas que nós já passamos, pelos traumas, pelas rejeições, as exclusões, as questões que nós não soubemos resolver naquele momento, o que nós aprendemos quando nós éramos criança, depois adolescentes. Às vezes apareceu essas questões de saúde emocional, saúde mental, depois que você ficou adulto, você não consegue se entender, por que que você tem alguns comportamentos, por que você fica tão nervosa, porque você não sabe se proteger, se defender, você não sabe se colocar no lugar que você merece. Tudo começa na mente. A mente, ela é um lugar onde, se nós não cuidarmos, ela atrapalha a nossa vida em várias partes da nossa caminhada, nas questões profissionais, nas questões emocionais, nas questões de você ter questões de problema de autoestima, de você não se reconhecer, de você ficar há muitos anos tomando remédio, você não entender por que que você passa muito tempo. Procure se entender. Se você não tem condições de estar indo no profissional, porque o profissional, terapia e o remédio são uma das ferramentas que ela nos ajuda nessa caminhada. Ela nos ajuda o remédio vai na nossa cabeça, no nosso cérebro, aquilo que está faltando. Só que nessa caminhada você tem 3 pessoas que vai poder te ajudar. E 2 pessoas são as pessoas mais importantes que você tem que ficar a vida inteira. E uma você pode depender por um tempo e depois você agradecer pelo que ela fez por você e você procurar ficar o resto da vida só com estas 2. Não inverter, que essas 2 você abandonar essas 2 e continuar com a terceira. A primeira, Deus. Deus, ele é dono do mundo, Deus, ele é poderoso e Deus, ele pode fazer todas as coisas. Só que é no tempo dele, da forma dele, e ele sabe o porquê essas questões que nós estamos passando. Segundo, nós. Quem vai nos ajudar é nós mesmos, junto com Deus. Se nós precisamos nos ajudar, é nós que vamos nos ajudar. E terceiro, é procurar profissionais como terapias, como remédio, pessoas especializadas que estudaram, que têm experiências para ajudar as pessoas na saúde emocional e na saúde mental. Só que a terceira, ela é muito importante um certo tempo. Depois, você tem que procurar você libertar dela e você ficar só com as 2 primeiras, que é Deus, quando surgir novamente alguma crise, se você não conseguir, tiver uma crise muito forte, aí você procurar o médico para que ele possa passar um remédio, uma terapia novamente, para descobrir as raízes, porque muitas das vezes o que nós temos na nossa mente que nos atrapalha vem através das raízes.
Se você não tem questões, se você não tem uma condição de você ir numa terapia, você pode ir no posto da sua cidade. Se você não, você se sente, não se sente, você não se sente bem de você ir na sua cidade, você pega um papel, começa a escrever o que você sente. Ah, eu sinto sentimento de culpa. Escreva esse sentimento. Da onde que ele surgiu? Eu sinto o sentimento de falta de perdão. De quem você tem dificuldade de perdoar? Da onde que veio essa falta de perdão? Você tem dificuldade de trabalhar com a sua autoestima. Da onde que veio isso? Quando começou? Por que que você não consegue fazer algumas coisas por você? Você tem receio, rejeições sobre situações, sobre pessoas. Escreva, começa a escrever. Começa a fazer aquilo por você, aquilo que só Deus e você pode fazer. Mesmo que você não tenha, por enquanto você não tenha uma oportunidade, você está indo em uma terapia que é muito importante e um profissional de saúde. Procure a Deus. Se você nunca foi numa religião, se você não conhece a Deus, se você tem vontade, se você está afastada, feche o seu quarto e converse com Ele da forma que você estiver. Deus, Ele não precisa de palavras bonitas, palavras que nós chegamos lá e falamos. Deus é simples. Chegue e fale para Ele se você tem alguma questão emocional, se você tem questão de saúde mental. Peça para Ele ajudar você nos caminhos que você tem que seguir. Se você tem que procurar um médico nesse momento, se você tem que buscar um remédio, se você tem que começar a praticar, ir mais na igreja, mais orar, pedir orações, buscar mais a Deus, você trabalhar algo que você, algum trauma seu, que você tem dificuldade, peça para ele ajudar você a enfrentar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes uma pessoa, ela sofreu um trauma tem medo de subir uma escada e ela passou muitos anos com aquele medo. Então tudo que é alto, ela evita. Só que isso vai fazendo o que? O medo vai agindo nela. E Deus, Ele não é medo. Deus, Ele é coragem. E se nós ficarmos perto de Deus, Ele vai dando a coragem para nós. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, o medo toma conta de nós. Ele faz com que nos desistimos de nós, desistimos de estar ouvindo Ele, praticando o que Ele diz, porque nós não somos perfeitos, mas Deus, Ele aceita nós do jeito que nós somos, do jeito que você chegar para Ele, nas suas dificuldades, Deus tem misericórdia de nós. Então tudo começa na mente. A mente, ela atrapalha a nossa caminhada, porque aí nós ficamos muitos anos paralisado, não entendendo por que nós não saímos do lugar. Ficamos perdidos, sem direção. Mas Deus, Ele nos ajuda nessa caminhada. E hoje, pessoal, eu trouxe o capítulo 11 de Mateus e o versículo 28. Se vocês puderem ler ele inteiro, e quando chegar no versículo 28, vocês puderem refletir, porque se vocês não têm o hábito de estar lendo a Bíblia, aqui você conhece a Deus. Se você ainda não frequenta alguma religião, você ainda não está preparado, ore na sua casa. Procure buscar conhecer a Deus, ligue a televisão, queira conhecer a palavra de Deus, aquilo que você está passando.
Peça a Ele para que Ele direcione os seus caminhos, porque Ele que vai te ajudar. É três ferramentas que nós usamos na saúde emocional e na mental. A primeira, Deus. Deus criou o mundo, Deus criou tudo. Quem é dependente dele consegue passar por todas as dificuldades de saúde mental e emocional. E a segunda, você. Se você não se ajudar, não tem ninguém que vai te ajudar além de Deus e você. Terceiro, procurar psicólogos, terapeutas, profissionais, psiquiatras profissionais que ajudam você nesse processo de saúde mental e saúde emocional. E depois você procurar eliminar um. E os dois você ficar para sempre, que Deus, porque você vai ter crise, pode acontecer de você voltar algumas questões que você já passou. Então, se você se apegou a Deus, aquele momento que você tiver, você vai conseguir passar. Mas se você estiver distante de Deus, você fica um bom tempo dependendo do remédio, da terapia, das pessoas, do que está à volta, do que você não consegue fazer. Você fica estagnada, mas Deus, ele é poderoso, ele cura. Então, pessoal, Mateus capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês puderem se inscrever no meu canal, comentário se vocês gostou. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.